Excelência, a memória. O Vossa Excelência Memória está de volta e hoje a nossa entrevista é com o ex-vereador João Carlos Meireles, que tem uma história enorme aqui na Câmara Municipal, está dividindo tudo com a gente. Deixa eu ver se eu entendi. Então, essa é muito interessante esse episódio. Vamos recapitular, ajudando o nosso telespectador a entender também. A gente tinha um prefeito, que era o Faria Lima, que tinha sido eleito de forma indireta, como funcionava na época. Em 65 ele foi eleito. Foi eleito em 65. Começou o mandato dele em 65. Ou seja, ele era um prefeito do governo. E o senhor, o líder da oposição. E aí ele chamou num velório o senhor para ser o líder dele. E é difícil de entender isso. Pois ele é. queria uma pessoa com o perfil do senhor arrojada, corajosa. E com E posições meio maluca, às vezes, e com né? posições claras. E com posições claras, vamos dizer assim, porque política você não faz, vamos dizer assim, sempre se escondendo, com habilidades, habilidosismo. Você faz com clareza. Tá Olho certo? no olho. Olho no olho, dizendo claramente quem você é e tudo mais. E é o que ele queria, vamos dizer assim, até porque ele era esse perfil também. Vamos dizer assim, o Faria Lima era um jeito assim, era tido até, chamavam até que ele era muito grosseiro, era o cavalo voador, porque ele era brigadeiro da aeronáutica, e brigaram, esse é o cavalo voador, porque era realmente um homem ríspido, assim, mas no sentido de fazer as coisas bem feitas. Fazer as coisas acontecerem. E era um idealista, era realmente um idealista e que conjugava com o meu idealismo e respeitava o meu. Isto é o importante, vamos dizer assim, era um militar, evidentemente um militar que transitava no mundo militar, com todo o respeito dos militares, mas que tinha a cabeça aberta, extremamente aberta. E uma formação extraordinária, foi formado no exterior e tudo mais. E com isto ele me convidou, e eu consultei os meus companheiros, disseram, com essa condição de você não abrir mão das posições ideológicas e partidárias, tudo bem. E de fato assim foi. E com isso nós fizemos, eu aprovei na Câmara, desde a legislação para a criação do metrô de São Paulo, foi criada... Foi uma parceria Foi uma cheia de parceria, sucesso. coisas assim do tipo as marginais, a Faria Lima que começou naquele MASP. tempo, vamos dizer assim, o MASP. Nós fomos à inauguração do MASP, a rainha da Inglaterra, vamos dizer assim. Chiquérrimo. Exatamente, com o Faria Lima, o governador de São Paulo, e nós, enfim. Ou seja, estabeleci um diálogo, que é isso que é importante. Eu respeito a posição do outro e ter diálogo, que hoje o Brasil está padecendo. Quer dizer, mesmo naquela época, quando a gente pensa era uma ditadura, ainda vocês achavam uma brecha para o diálogo? Era Exato. possível? Foi possível, está aí registrado na nossa Câmara Municipal de São Paulo. Nós fizemos Vocês isso. não desistiram de tentar? Nós não desistimos de tentar. Nós continuamos, vamos dizer assim, tentando, falando, construindo pontes para que se evitasse o pior. E aí há um episódio que arremata esse capítulo, quase no fim do mandato do Faria Lima, no dia seguinte do ato institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 68, exatamente, de 68, na inauguração da primeira obra, o início da primeira obra do metrô na Avenida Jabaquara, no dia seguinte, você imagina o estado de tensão que nós todos estávamos. A gente não consegue nem imaginar. Exatamente. Tendo passado a noite anterior, a noite do dia 13, na casa do Roberto Costa de Amiro Sodré, que era governador de São Paulo, que tinha posições diferentes, mas também nos respeitava muito. O Faria Lima, eu e alguns do gabinete do Faria Lima, com o Sodré, a Maria Sodré, a mulher dele, analisando o que São Paulo tinha que fazer diante do ato 5, que era realmente, vamos dizer assim, era Foi o mais pesado. O mais pesado foi a cortina de aço que desceu sobre o país. E, evidentemente, nesse clima que nós inauguramos essa primeira obra. Então, depois disso, vamos dizer assim... E o senhor, inclusive, fez um discurso. E eu fiz o discurso na obra lá, Foi moderado? Eu simplesmente tratei da obra, porque não me cabia, naquele momento, criar um incidente político para agravar mais ainda a situação. Tão complicado. Se tivesse que agravar, ia ter consequências dramáticas, não só para o prefeito Faria Lima, para a Prefeitura de São Paulo, como para o governo de São Paulo, que estava ali também. Então, vamos dizer assim, é a história do bom senso. Política se faz
com 3 coisas que eu aprendi sempre. Hoje em dia se falam só em 2. Se fala em arte e ciência, mas política se faz com virtude. Política é a arte e a ciência e a virtude do bem comum. Então, em certos momentos, você precisa usar a sua competência para ter a virtude do equilíbrio para impedir o mal maior. É isto que se trata. A partir daí, veio para a prefeitura o seu Paulo Maluf, que era nosso inimigo, é o único inimigo que eu tive na vida. Os demais foram adversários, este não, porque este perseguia duramente os meus colegas de turma. Desde a escola, ele era um fascista, sempre foi. E, aliás, tem uma virtude, ele nunca escondeu. Então, quando ele prefeito, eu fui reeleito vereador em São Paulo, e ele prefeito. E, na verdade, em 71, no final de 70, o grosso da Câmara Municipal entendia que nós precisaríamos ter uma Câmara independente. E, evidentemente, isso significava ter o Meirelles como presidente. E o Meirelles foi eleito presidente. Foi eleito presidente com uma maioria esmagadora. E, evidentemente, eleito presidente da Câmara de São Paulo, aqui neste plenário, naquela cadeira, que em seguida, por manipulação do Paulo Maluf e do comando do 4º Exército aqui em São Paulo, que houve uma decisão judicial me afastando da presidência. Por isso é que, se você olhar nos anais da Câmara, há um interregno em que eu exerço a presidência da Câmara durante 2 períodos diferentes, muito curtos. E o segundo, que eu ganhei na Justiça, e ganhei ex officio, eu não recorri, porque contra a ditadura você não recorre. Mas a Justiça de São Paulo recorreu pelo escândalo que era o processo judicial que, evidentemente, me afastou da presidência. E eu voltei à presidência nesta Câmara, nessa cadeira, e renunciei ao mandato, porque não tinha sentido nenhum eu fazer mais um gesto para homologar mais uma ditadura, não só do governo federal, mas agora na cidade de São Paulo com o Paulo Maluf. Mas o que passou na cabeça do senhor? Porque chegar na presidência de uma casa legislativa como essa é uma vitória muito grande, pessoal, política, em todos os sentidos. Quer dizer, quando o senhor chegou lá por super mérito, depois de ter trabalhado aqui, feito esses discursos, conquistado esses avanços todos para a cidade, metrô, MASP e tantos outros que não deu tempo da gente contar, tiram o senhor da cadeira? Porque, evidentemente, significaria ter independência do Legislativo. E a eles não convém nunca ter independência. E isto hoje o país vive em situação semelhante. Nós estamos vendo o centrão da vida aí para, vamos dizer assim, manietar a ação do Legislativo. Naquele momento era muito importante que tivesse liberdade, até por conta do sistema eleitoral ou do sistema partidário e de atuação do prefeito Paulo Maluf, que todos conhecemos e que resultou numa série de coisas. E houve até, da minha parte, eu não podia presidir a Câmara se a Câmara não me garantisse ter autonomia. Não bastaria eu ser presidente e a Câmara não ter me dado o mandato que me deu para que eu me elegesse. Quando eu voltei meses depois para a presidência, por força de decisão judicial, a Câmara já tinha uma outra estrutura que certamente não me elegeria mais. Então não faz sentido. Por isso que política precisa ter virtude. A virtude não é você estar agarrado ao cargo ou você simplesmente, vamos assim, estar lutando por a sua circunstância pessoal. Você tem que estar inserido no seu tempo, você tem que ser contemporâneo de si mesmo. Isto é que é fundamental. Ou seja, você tem que representar o pensamento libertário do momento em que você está vivendo. E a partir daquele momento não valia a pena. Com a ditadura no mais profundo da sua violência, eu vendo inclusive gente que eu conhecia, amigos nossos, sendo torturados e mortos, não tinha sentido nenhum eu continuar aqui. Tanto assim que não fui mais candidato. Voltei para as minhas atividades privadas, de engenharia, eu sou engenheiro. Muitos cargos depois na secretaria. Depois voltei e desenvolvi uma série de atividades, mas o que eu acho que é importante é, num depoimento aqui na Câmara, eu fico muito contente de vocês me convidarem, porque eu acho que é muito importante, Viviane, se valorizar o legislativo enquanto tal,
enquanto caixa de ressonância. Não é apenas uma casa em que os vereadores legitimamente representam os seus bairros, os interesses de setores, que é importante também, mas é sobretudo a caixa de ressonância, a mais importante Câmara Municipal da América Latina. Eu diria até mais, se nós quiséssemos ser um pouco mais amplos, a mais importante Câmara Municipal do hemisfério sul do mundo. Uau! Então ela tem Arrasamos! Ela tem realmente uma responsabilidade, que tem que cuidar da Vila Inhoconé, que tem que cuidar do Capão Redondo, da extensão das linhas de trem, da habitação, da saúde, de tudo isso, mas tem que cuidar, sobretudo, da história de compromisso com o povo. E isto significa um espírito de liberdade. Isto é que a Câmara tem que ser, a caixa de ressonância. Os fatos políticos, muita gente me dizia no meu tempo, você tem que cuidar de asfalto na rua, de esgoto. Claro, isso eu cuido também. E sempre. Mas, sobretudo, onde nós estamos inseridos. O que a Câmara Municipal de São Paulo representa no Estado de São Paulo e que representa no Brasil. Então, eu acho que este sentido maior é o legado que eu acho que os vereadores, todos, os atuais, os passados, têm que deixar, que é estar inseridos na política nacional, na política do mundo, reverberando aquilo que estaria acontecendo. Este episódio que você gentilmente lembrou do Martin Luther King faz parte disso. Não é apenas na visão curial da nossa atividade, é a visão global. Que direitos estão em discussão no mundo? Muito. O que significa no mundo isto? Que pensamento tem que ser discutido? Ou seja, esta casa é a caixa de ressonância do pensamento moderno. Este é o sentido da Câmara Municipal de São Paulo. Olha, eu agradeço demais a participação do senhor, todos esses ensinamentos mesmo que o senhor humildemente passou para a gente. E essa valorização da Câmara é tudo que a gente procura com esse programa. Infelizmente, não deu tempo da gente contar vários problemas inéditos que o senhor debateu aqui, do lixo, do gás. Semana do Gás. Muita coisa, problema de abastecimento. Infelizmente, o tempo é curto, não deu para a gente tratar. E antes de encerrar, o senhor pode repetir para a gente as três políticas se faz com três coisas, as três coisas mais importantes? Isso. Se faz com... Política é ciência, arte e virtude do bem comum. Todos mencionam só ciência e arte. Sem virtude, não há defesa do bem comum. Muito obrigada pela presença do senhor. Muito obrigado. É isso, Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau.